E aí, gente, belezinha com todos? Tema, como você pode ver aqui, é porcentagem. Então, você vai ver como é legal. Porcentagem básica, né? Comecinho para o 8º ano. Aí, ó, vamos lá. Primeira coisa, antes de começar com a porcentagem propriamente dito, a gente vai relembrar um pouquinho de fração. Então, olha só. Você sabe que, ó, eu tenho esse quadrado aí maior que está dividido em 4 quadradinhos menores, certo? Se eu pintar apenas um desses quadradinhos, do total de 4, que fração que eu tenho? 1/4. Ou seja, o que é fração, na verdade? É uma parte de um todo, né? Então, o todo que eu tenho aqui é esse quadrado maior. E cada pedaço desse aqui, ó, cada quadradinho que forma esse quadrado completo, que é o todo, é uma parte. Ou seja, é uma fração desse objeto completo, certo? Aí se eu pego uma só do total de 4, eu digo, né, eu falo que essa única parte do total de 4 é 1/4 ou 1/4, certo? É a leitura aqui de fração. A gente pode ler 1/4, pode ser 1/4 ou 1 dividido por 4, né? Então, tem várias formas de leitura, né? Então, beleza. De 4 pedacinhos eu peguei 1. Então, eu tenho 1/4. Show? Fácil, né? Agora, olha aqui. Esse círculo completo aqui, ó, tem 8 pedaços. Se eu pegar 2 do total de 8, que fração que é essa? 2/8. Ou 2 dividido por 8. Né? 2/8 a gente lê. Certo? Ou seja, ó, reparou o que é? O que é uma fração? Eu tenho um objeto completo, inteirinho, tenho um todo, e pego apenas alguma parte desse todo. Nesse caso aqui, 2/8 ou 2/8. Ok? Show, né? Fácil. Ó, vamos lá, mais exemplos. Agora aqui, ó, eu tenho 100 quadrados. Eu tenho um quadrado maior e dentro dele 100 quadradinhos. Se eu pego 3 quadradinhos apenas, né, eu tenho 3/100. Então, ó, peguei 3 do total de 100. Então, 3/100. Outra forma de ler isso aqui é 3 centésimos, né? A gente pode ler 3 centésimos. Beleza? Ó, e se eu pego 40 daqui? Simples, ó, 40/100. Ou 40 centésimos. Beleza? Então, eu tenho um total de 100, peguei 40. Aqui eu tenho um total de 100, peguei 3. 3 centésimos, 40 centésimos, ou 40/100, ou 40/100. Beleza? Então, ok. Agora, ó, entendido o que é fração, olha só o que é porcentagem. Nada mais do que uma razão onde o denominador é 100. Simples assim. Em matemática, razão, né? Olha essa palavrinha aqui. A gente vai ter aula ainda mais especificamente sobre razão. Mas, resumindo, razão em matemática nada mais é que a divisão entre dois números. Então, se eu pego 3 e 100, né? Ó, 3 para 100, ou 3 dividido por 100 é uma razão. Que, coincidentemente, isso aqui também é uma fração, né? 3/100, 3 centésimos. Aqui, ó, 40/100, 40 centésimos. X/100, ou seja, não importa o valor, pode ser qualquer um. Se o denominador é 100, a gente tem uma porcentagem. Beleza? Então, ó, aqui, ó, 3/100, né? Ó, 3 quadradinhos de 100. 40 quadradinhos pintados de 100. Beleza? Aí, ó, pronto. O que é porcentagem? Um denominador, uma razão,
com o denominador 100, certo? Só que, ó, para facilitar a escrita, como a gente normalmente escreve a porcentagem 3 sobre 100 ou 40 sobre 100? Fácil. A gente, 3 sobre 100 ou 3 centésimos é equivalente igual a 3%. Ou seja, ó, a cada 100 eu pego 3. Se a cada 100 eu pego 3, eu tenho 3 por 100. 3 por 100. 3 a cada 100. Aí, ao invés de a gente colocar nesse formato, a gente coloca assim, ó, o 3 por... Os dois são úteis. As duas formas são, principalmente para calcular, resolver alguns exercícios, a gente usa isso. Aliás, ó, lembre, quando tiver assim, ó, 3%, a gente for fazer algum cálculo, a gente tem que voltar para o formato de fração. Certo? Importante saber disso. Nos exercícios, os exemplos que eu vou dar daqui a pouco, vocês vão ver. Então, ó, o que tem que entender? Que toda vez que você tem 3 por 100 é igual a 3, e esse símbolozinho aqui, ó, ele vai indicar isso. Está dizendo que o 3 está sendo dividido por 100. Certo? É a mesma coisa aqui, ó, 40 por 100 ou 40%. Ou seja, em vez de eu colocar esse formato aqui, eu escrevo assim, ó, o 40 e esse símbolozinho que representa, que indica que o 40 está sendo dividido por 100. Certo? Como isso aqui vale para qualquer número, o numerador aqui, ó, eu usei o x, né, como um número desconhecido. Né? Não funciona só com 3 ou com 40, com qualquer número. Agora, olha que interessante. Aqui eu não posso colocar um valor qualquer, né? Um valor genérico, uma letra. Tem que ser 100, porque só no denominador só vai ter 100. Mas aqui em cima pode ser qualquer número. Então, x por 100 seria x por 100. Beleza? Simples. Fácil de entender. Beleza, então agora ó, a gente vai aprender a calcular quanto que a porcentagem, quanto que um número representa sobre outro. Quantos por cento, por exemplo, o 1 representa sobre o 10? Né? Se for 1 sobre o 100, eu sei que é 1%, né? O 30 sobre o 100 é 30%. Mas, por exemplo, se eu quero um número, por exemplo, uma fração assim, ó, 1 sobre 2. Eu posso transformar qualquer fração em porcentagem? Porque quando o denominador é 100, ele já está, né? Aqui, ó, no caso aqui, o denominador dessa fração é 2 e o dessa aqui é 5. Se fosse o 100, era fácil, né? Era 1%. Se fosse 100 aqui, seria 3%. Mas e quando o número, a fração, não está no formato, não está no... Quando o denominador não é 100, eu posso transformar ela em porcentagem? Sim. Pode. E a gente vai ver agora. Ó. Então vamos fazer primeiro o 1 sobre 2. Quantos por cento será que representa o 1 em relação ao número 2? Então vamos lá, vamos começar. Ó. Então eu vou primeiro desenhar um quadradinho maior. E, olha só, como o denominador aqui é 2, eu pego esse maior e divido ao meio. Partes iguais. Agora eu quero 1 sobre 2. Então eu tenho que pintar quantos aqui? Ó? 1, né? Então eu vou pintar uma parte apenas. Aqui. Então, ó, presta atenção. Até agora eu não fiz nada. Eu apenas representei a fração 1 sobre 2. Beleza? Agora, ó, como é que eu transformo em porcentagem? O que é uma porcentagem? Não é um número dividido por 100? Sim. Então, ó, esse quadradinho aqui que eu dividi em 2, eu vou dividir em 100 agora. Então, repara, ó, vou fazer a divisão em 100 quadradinhos. Ó, tá vendo? É meio apagadinho, né? Mas dá pra ver.
Agora, olha só que interessante. Perceba. A parte laranja está dividindo aqui, ó, um total de 2 e pega apenas uma parte. Agora aqui, no total de 100, pega quantas partes? Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui, 1, 2, 3, 4. Se você contar, tem 10. Então 10 vezes 5, 50. Então, olha que legal. De 100, eu peguei 50. 50 sobre 100. Aqui era de 2, eu peguei 1. 1 sobre 2. Olha, e repara, ó. O quadradinho laranja, o retângulo laranja, ele não muda de posição. O que demonstra uma coisa interessante, ó, que a fração 1 meio, ó, que a fração meio é igual à fração 50 sobre 100. Ó, 1 sobre 2 é 50 sobre 100. Ou seja, 50%. Ó, 50%. Então, acabamos... E assim, talvez você já até soubesse disso, né? Se você tem R$2, né? Gasta 1, você gastou a metade, ou seja, 50%. Tinha uma pizza lá, sei lá. Você comeu uma pizza dividida em 2 pedaços. Pegou um, comeu 50%, né? Simples, né? Beleza. Mas para quem não entendeu, mais um exemplo, ó. 3/5. Como é que eu transformo isso aqui? Será que dá? Tá. Então, primeira coisa, eu vou desenhar um quadradinho com um quadradinho e vou dividir em 5 pedaços. Né? Essas fatias aqui, ó, são todas iguais. Então, quero 3, né? Vou pintar apenas 3. Só que para transformar em fração, em porcentagem, eu preciso do quê? De um denominador seja 100. Então, se eu fizer isso aqui, ó, dividir esse maior em 100 pedacinhos, se eu contar a parte que está pintada, ó, em verde, ó, quantos pequenininhos aqui, ó, quantos quadradinhos pequenininhos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 10. Então, 6 vezes 10, 60. 60 no total de 100. Ou seja, ó, olha só o que a gente conclui. Que a fração 3/5 é igual à fração 60/100. E 60/100 representa o quê? 60%. Certo? Fácil, né? Muito fácil. Porém, olha só. Na prática, a gente não faz isso. Ficar desenhando quadradinhos e cortando. Dá muito trabalho. A gente perderia um tempo assim, importante. Então, na prática, o que a gente faz? A gente simplesmente pega o número aqui, ó, 1 e 2 divide, ó. 1 põe a chavinha, né, da divisão e o 2. Aí divide. Só que o 1 é menor que o 2. Aí, como o 1 é menor que o 2, o que a gente faz? Coloca um 0 aqui e um 0, aqui. Ó. Agora, ó, o 10 é maior que 2. Então, eu consigo encontrar na tabuada do 2 um número que multiplicando por 2 dá 10. Esse número é o 5. Então, se você pega o 5 vezes 2, dá 10. Aí você pode subtrair aqui, né? Então fica assim, ó. E sobrou 0. Olha só que interessante, ó. 0,5. 1 dividido por 2 é 0,5. Como que você faz para transformar em porcentagem? Pega esse resultado aqui e multiplica por 100%. Ó, 50. Igualzinho que a gente encontrou aqui. E muito mais rápido do que ficar fazendo isso. Vou pegar o 3/5, ó. 3 dividido por 5. 3 é menor que o 5. Então põe um zerinho e um 0, tá igual do 5 que dá 30. O mais próximo é o 6, que inclusive dá 30. Então eu coloco 6 aqui e vou dividir. Também dá 0. Então pega esse resultado, ó, e multiplica por 100%. Dá 60. Igualzinho que deu aqui. Certo? Então o que é isso que a gente acabou de ver? É como transformar uma fração qualquer
em porcentagem. E na verdade, isso aqui serve para qualquer coisa. Qualquer tipo. Não é só transformar uma fração, né? Se você quer descobrir quanto que um número representa em porcentagem em relação ao outro, você faz isso. Beleza? Então vamos lá, continuando. Agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai calcular, vai aprender a calcular quantos a porcentagem de um número em relação a uma quantidade. Porcentagem em relação a porcentagem de um valor qualquer. Exemplo. Para a gente fazer isso, imagina, você tem X%, imagina assim. Vou mostrar na prática, ó, vamos lá. Você vai entender, ó. Imagina aqui, ó. Luiz perdeu 10% do peso que possuía há uma semana. Quantos quilos perdeu? Ela perdeu sabendo que antes tinha 60. Então a gente sempre faz assim, olha só a solução. A gente quer saber 10% de 60. É isso que a gente quer saber, 10% de 60. Aí, olha só que eu vou transformar aqui agora, olha só. Esse símbolozinho não representa que é o 10 dividido por 100? Sim. Então, esse símbolo está indicando que o 10 é uma fração de denominador 100. Então, eu posso colocar assim, ó, 10 sobre 100. Essa preposição de aqui, ó, em matemática, a gente vai trocar pelo símbolo de multiplicação. Então, em vez de D, a gente vai colocar assim, ó, o símbolozinho de multiplicar. Aí o 10% é 10 sobre 100. Agora a gente vai multiplicar. 10 vezes 60. 10 vezes 60 divide por 100. 10 vezes 60 é 600. Divide por 100, 6. Então, ó, o que acontece? Se Luiz tinha 60 quilos, ela perdeu 10%, então ela perdeu 6 quilos. Beleza? Ó, um outro jeito de fazer, utilizando essa formulinha aqui, é simplesmente você pegar o 10%, ó, o x seria o 10, o y, o 60. Multiplica 10 vezes 60, que deu 600, e por 100. 6. Fácil, né? Mais um exemplo, para entender se não entendeu ainda. Então, se um produto que custava R$50 aumentou o seu preço em 15%, quanto a mais custará após o aumento? E aí? Quanto a mais? Mesma lógica, ó. 15% de 50. É isso que a gente tem que calcular. Então, quanto é 15% de 50? A gente vai fazer 15 dividido por 100, x vezes 50. 15 por 100 vezes x, né? Vezes 50. A gente multiplica o 15 por 50 e divide por 100. Olha lá, 15 vezes 50 dividido por 100. Aqui eu só indiquei, tá vendo? Agora aqui eu fiz a conta. Esse vezes esse deu isso, 650. Divide por 100. Se eu dividir, bonitinho, vai dar 7,5. Então qual é a resposta? 7,50 a mais. Vai aumentar 15% do preço. E como o preço é R$50, vai para 7,50. E também você poderia fazer, ó, desse jeitinho aqui, ó, usando essa fórmula. Ó. Pega o 15, multiplica por 50. O x aqui é o 15. O y aqui é o 50. E divide, multiplica e divide. É a mesma coisa. Então, na prática, o que a gente faz? Para calcular a porcentagem de um valor qualquer. A gente simplesmente multiplica o valor em porcento pelo aquele número que você está em questão, né? E divide por 100. Certo? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a calcular o acréscimo e decréscimo percentual. Beleza? Então, ó, como é que funciona? Eu vou direto para um exemplo. Ó. Em determinado país, a inflação no mês passado foi de 5%. Qual será o novo valor, chamado de NV, de um produto que antes custava 120? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular 5% de 120. E a gente faz assim, ó. 5% de 120. O que é o 5% que a gente acabou de ver?
é 5 sobre 100. E o D é o x de vezes. Certo? Então, o que eu faço? 5 vezes 120 dividido por 100. Certo? Até aqui é o que a gente acabou de fazer no outro exemplo. E agora não mudou em nada. Agora eu multiplico os dois. 5 vezes 120 e divido por 100. Deu 600, ó, divido por 100. É 6. Olha só, o que é esse 6? Esse 6 é o que 5% representa num total de 120. Certo? Então, beleza. Mas acabou a pergunta? Não. Até agora eu só vi quanto representa 5% de 120. O que o problema está pedindo é qual o novo valor depois da inflação. Lembrando, a inflação, quando um país tem inflação, isso representa um aumento no preço das coisas. Então, ó, já que a inflação representa o aumento do preço dos produtos, isso significa que esse 6 tem que ser acrescentado no 120. Aí, ó, você tem que fazer o que então? Pegar o 120, que é o valor que o produto custava, e somar com a porcentagem, um valor que 5% representa aqui, que no caso é 6, né? Aí você, pronto, ó, o novo valor, né, que eu chamo de NV, é o que? 126. Então esse produto aqui, ó, que custava uma unidade monetária qualquer, não é que eu esqueci o R aqui não, tá, de reais, é que eu quis generalizar para uma unidade qualquer monetária. Pode ser reais, sem problema, pode ser dólar. Na verdade, esse novo valor aqui vai ser o quê? 126 reais. Ou 126 dólares, ou 100... Enfim, você entendeu, né? Então, ó, pronto. Calculamos isso aqui. Difícil? Mais ou menos, né? Ó, vamos para mais um exemplo. Stacy perdeu 25% do peso que possuía há um ano. Quantos quilos ela possui agora, sabendo que antes tinha 80 quilos? E aí? Sem segredo, ó. Vamos pegar 25% de 80 para saber quantos quilos isso representa. Aí eu pego 25, divido por 100. Ó, o que eu vou fazer? Ó? Aqui já estou usando aquela formulinha lá do outro slide. Eu só pego a porcentagem, multiplico e divido por 100. Tá vendo? Mas lembra, o 25% representa o quê? 25 dividido por 100. Certo? Aí aqui, ó, o que eu faço? 25 vezes 80 e divido por 100. Então, 25 vezes 80 dá 2.000. Dividido por 100, 20. Ou seja, ó, já sei que a Stacy perdeu 20 quilos. Se ela tinha 80, quanto que ela tem agora? Muito fácil. Vai pegar o 80 e tirar 20, porque ela perdeu 25%. Então, 80 menos 20, 60. Então, ela tem agora 60 quilos. Hein? Certo? Beleza, agora o que a gente vai fazer? Outro tipo de cálculo que a gente tem em porcentagem, que é a variação percentual. Então, você tem um valor no início de um... Vamos supor, né? Você tem um produto que custa X reais e ele vai aumentar Y. Ele vai para Y reais. Então, quanto que foi essa variação? Porque a gente vai aprender a calcular isso, variação percentual. Você vai entender. Essa formulinha aqui, a gente vai usar ela, mas não se assuste, eu vou explicar como que ela funciona. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para você já entender. Ó, um produto passou a custar R$2. Lembre, passou a custar R$2. Então, ele custa isso agora, certo? R$2. Mas, ó, se custava R$1 antes do aumento, quantos por cento foi essa variação? E aí? Então, ó, atualmente custa 2, mas antes custava 1. É agora que vai entrar a formulinha, ó. Olha só. Ó, esse símbolozinho aqui, esse triângulozinho, né, esse triangulinho aqui,
em matemática, a gente usa para indicar uma variação. Uma subtração também pode ser, né? Uma variação entre um valor inicial e um valor final. E aqui houve isso, né? Custava 1, passou para 2. Houve uma variação. Como eu quero uma variação percentual, eu vou colocar delta. Então, e tem isso, né? Esse símbolo que é uma letra grega chama delta, tá? É o delta maiúsculo. Uma letra do alfabeto grego. É basicamente o nosso D. Né? Então, ó. Se custava 1 e agora é 2. Quanto por cento variou? Então a gente faz assim, ó. O x nessa formulinha sempre vai ser o valor mais recente. No caso, é o valor desse exemplo aqui, é o 2. E o y, que nesse caso é 1, sempre vai ser o valor mais antigo. O valor inicial. Certo? Aí para você calcular a variação, você divide os dois, que é o valor atual, pelo antigo, subtrai 1 e multiplica por 100. Então é simples, ó. Então o 2 dividido por 1 é 2. Aí você vai tirar 1 e depois multiplicar por 100. Aí 2 dividido, aí 2 menos 1 é 1. 2 menos 1, 1. Multiplica por 100. Ou seja, 100%. Ou, olha só, se o produto custava R$1 e passou a custar 2, a variação percentual foi de 100%. Certo? E sim, né? Porque ó, o 2 não é o dobro de 1. Ou seja, dentro do 2, ó, tem... Dentro do número 2, tem 2 vezes o 1. E o 1 aqui representa 100%. Então, se ele aumentou mais R$1, ele aumentou 100%. Certo? Ó, mais um exemplo. Ó. Não serve só com dinheiro não, tá? Com finanças não. Serve para qualquer coisa. Ó. Olha aqui em geometria. Ó. Um retângulo teve sua base de 15 centímetros alterada para 10. Quantos por cento foi essa variação? Então, repara que a base do retângulo diminuiu, né? Então, olha só. Como é que a gente faz? Teve sua... Olha que interessante, hein? Presta atenção. Teve sua base de 15 para 10. Então, a medida atual desse retângulo, da base dele, é agora 10. Ó. Repara que o valor menor agora está em cima no numerador. Aqui, ó, nesse exemplo, o valor maior estava no numerador. Aqui, o valor menor está no numerador. Por quê? O que está acontecendo? Porque agora o valor atual é o valor menor, né? Entre o 15 e o 10 é menor. Né? Como ele tinha essa medida e passou para essa, então a gente faz essa dividido por... Faz 10, né, dividido por 15. Subtrai 1. Ó, 10 dividido por 15, se você dividir 10 por 15, você vai ver que vai dar 0,666. Não tem fim, é uma dízima periódica. Aliás, essa barrinha aqui que eu coloquei número em cima do 666 representa isso. E vai até o infinito, não acaba nunca. Certo? Aí beleza. Ó. Então, 0,666 menos 1. Você tem que subtrair. Como é que você faz 0,666 menos 1? Sabe como faz? Se não souber, tem que aprender, hein? Se você fizer isso, essa subtração, você vai ver que vai dar menos 0,3333. Aí você tem que multiplicar o que? Por 100. Se você fizer isso, vai dar 33,3%. Ó, aqui, ó, eu tirei a barrinha desse 3 depois da vírgula porque eu estou arredondando para uma casa decimal. Se eu não fizesse isso, eu teria que copiar, ou faria a barrinha, né, para indicar que o 3 vai até o infinito, ou escreveria todos os 3 da vida, né, todos os 3 do mundo infinito. Essa não é a ideia.
Então arredondei para uma casa depois da vírgula. Então, ó, se esse retângulo tinha 15 de base, passou para 10, ele perdeu. Aliás, ó, deu negativo justamente por isso, porque ele perdeu 10 centímetros. Perdeu 5, na verdade, né? De 5 para 10, de 15 para 10 foi 5. E esse 5 representa 33%. Ó, pra você entender melhor, ó, como é que ficaria. Imagina que tem esse retângulo aqui, ó. E a base é isso aqui, tá? É daqui até aqui. E daqui até aqui é a altura. Nesse caso aqui, a altura não nos interessa, né? Não foi dado e não importa também. A gente está trabalhando só com a base. Então, ó, 15. Se ele perdeu... Se ele foi para 10, ele perdeu o quê? Ó, esse tequinho aqui, esse pedacinho, representa 5 centímetros. Ó, então ele perdeu essa parte, ou seja, perdeu 5 centímetros de 15. E que se você somar daqui até aqui, ó, 10 mais 5 dá 15. Ele perdeu isso. Certo? Com 10 centímetros. Ó. Ou seja, o que a gente tinha? A gente tinha um retângulo de 15 centímetros de base, agora ficou com um retângulo de 10 centímetros. Ele perdeu 5, que representa uma redução de 33%. Beleza? Então, gente, é isso. Ó. Eu vou deixar aqui essas atividades para vocês fazerem. Tentem. Se tiver dúvida, comenta. Faz uma pergunta no comentário. E é isso. Espero que tenham gostado disso aqui. Eu vejo na próxima aula. Beleza? Bons estudos a todos.